Bom dia, Cris. Bom dia a todas as ouvintes e os ouvintes da Rádio Noroeste FM. Na nossa coluna de Direitos Humanos de hoje, nós gostaríamos de dialogar sobre uma questão que é cada dia mais importante na nossa sociedade aqui no Brasil e também em outros países do mundo, que se refere à educação, à democracia e à liberdade religiosa. Bom, o que essas coisas têm a ver umas com as outras? Em primeiro lugar, sem uma educação de qualidade oferecida a todas e todos, desde a infância, é difícil imaginar que nós tenhamos efetivamente uma democracia em nosso país. É essa educação que permite o exercício da participação já na própria escola e com isso a construção de uma experiência de participação que é essencial para a democracia. Democracia sem participação, aliás, a nossa Constituição afirma com todas as letras que a participação popular, a democracia participativa, é um dos pilares da democracia no Brasil. Então, educação e democracia têm uma relação direta uma com a outra. E nós sabemos as nossas dificuldades com cortes de recursos na educação, como fez o atual governo Bolsonaro, com ataques a importantes experiências da educação do ponto de vista de abordagem de temas que são fundamentais para uma sociedade democrática. E também não podemos desconsiderar um aspecto importante que é a liberdade religiosa. A liberdade religiosa também é um princípio afirmado na nossa Constituição. E esse princípio, lá no artigo 5º, os direitos e garantias fundamentais, ele diz que toda pessoa tem o direito de ter ou não ter uma religião. Essa é a liberdade religiosa. Quando fala que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Portanto, é fundamental que a liberdade religiosa seja garantida. Mais ainda, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa, ou convicção política, ou filosófica. Então é importante considerar que a liberdade religiosa é um princípio na Constituição, mas que deve ser compreendido da forma adequada. Todos são livres para ter religião ou não ter. Então alguém fala, meu Deus, aquele homem é ateu. É um direito dele ser ateu. Ele pode ter uma religião ou não. Também é importante considerar que um dos desdobramentos desse princípio da liberdade religiosa é o respeito entre as próprias religiões. Não cabe numa sociedade democrática uma religião atacar a outra. Discursos de intolerância religiosa, como nós temos isso no Brasil, muitas vezes pessoas ligadas a igrejas neopentecostais atacando pessoas da Umbanda e do Candomblé, isso é desrespeitar a liberdade religiosa e isso é um atentado à democracia. Então vamos considerar que é fundamental que nós tenhamos o respeito à liberdade religiosa, compreendido aí como o direito de ter ou não ter religião, e o dever de não tentar obrigar a outra pessoa a ter a minha religião. Bom, visto aí a liberdade religiosa, voltamos à questão da educação e da democracia. A Constituição Federal de 88 reafirma um princípio que vem desde o início da nossa república, uma república bastante complicada, é verdade, mas desde o início da nossa república, que é a separação entre o Estado, a esfera política, e a religião. E por que isso é importante? Porque até a república, o Brasil tinha uma religião oficial que era a religião católica. Estava escrito na Constituição que a religião oficial do Estado brasileiro, do Império, era a religião católica. E isso impedia, por exemplo, que o exercício de cargos públicos fosse acessível a pessoas de outras religiões. E se naquela época as religiões de matriz africana, candomblé e umbanda, ou com outros nomes, mas que já existiam na época, elas eram muito perseguidas mesmo, de forma policial e militar, os protestantes que já existiam no Brasil, um protestante não podia ser juiz, um protestante não podia ser prefeito, com o nome que se tivesse na época, não podia ser deputado, não podia ser senador, mesmo que tivesse condições de se eleger ou ter acesso a um desses postos. Então, em 1891, a primeira Constituição republicana no Brasil afirma com todas as letras: Estado e religião são esferas diferentes.
As religiões têm o seu espaço e a política pública tem outro espaço e não devem se misturar. Isso é importante de ser considerado porque nós temos visto na educação uma série de ações que vão contra esse princípio. Quando, por exemplo, se pretende fazer proselitismo religioso dentro das escolas. Ora, a escola ela pode eventualmente ensinar sobre a história das religiões. É o máximo que se pode admitir. Agora, a pregação de princípios religiosos é um problema, entre outras coisas, porque nem todas as religiões têm os mesmos princípios. Então, falar sobre a história das religiões ao longo da humanidade é uma questão. E isso é o que é possível no ensino religioso. Nada além disso. Além disso, além de falar da história das religiões, nós estaremos invadindo uma área que não é da educação pública. É uma área das religiões. Então as religiões têm o seu espaço, a educação tem outro espaço que é bem diferente. E a questão da liberdade, da democracia na educação tem outros aspectos também que têm inclusive incidências religiosas, não talvez tão explicitamente, que um caso que aconteceu em São Paulo há 2 semanas é bastante emblemático do que nós estamos falando sobre liberdade, diversidade e educação. No estado de São Paulo, o governador João Dória, a partir de uma observação feita pelo presidente Jair Bolsonaro e a sua ministra da Família, Mulher e Direitos Humanos, Damares Alves, sobre o material didático que falava sobre gênero e diversidade para alunos do ensino fundamental, simplesmente mandou recolher o material. Recolher, dizendo que era inadequado, sendo que esse material tinha passado por todos os processos de avaliação, com especialistas, com educadores e educadoras, com pessoas dos direitos humanos, mas simplesmente o governador mandou recolher. Felizmente nós já temos uma decisão judicial que impede esse recolhimento. E tivemos inclusive alunos e professores em escolas que fizeram um movimento contra isso, de uma justa desobediência, porque essa é uma justa desobediência. Desobedecer a uma ordem ilegal é legítimo. Isso está na Declaração Universal de Direitos Humanos. É legítimo desobedecer uma ordem que é legal. E o que o governador fez é absolutamente ilegal. Mas é importante nós pensarmos, por que é importante que a escola tenha informações de diferentes maneiras, em disciplinas, em trabalhos, sobre a questão de gênero e diversidade? Recentemente, uma pesquisa que foi tornada pública pela mídia mostrou o altíssimo grau de violência sexual que acontece nos lares brasileiros. Infelizmente, boa parte da violência sexual não acontece na rua com um agressor desconhecido, acontece em casa por familiares, atingindo principalmente crianças e adolescentes. Então, que a escola permita abordagem sobre gênero e diversidade é uma forma de tentar prevenir ou coibir, porque às vezes é lá na escola que a criança, junto à professora ou professora que ela se sente à vontade, ela poderá falar, e isso permitirá uma ação para evitar, para impedir, para prevenir ou para tentar impedir que continue acontecendo alguma violência de qualquer tipo, inclusive sexual, contra essa criança e esse adolescente. Então nós precisamos entender que uma educação, de fato, com qualidade, com condição de oferecer o acesso a todas as informações, ela passa pela liberdade, pelo respeito à diversidade, pela laicidade do Estado, ou seja, o Estado não ter religião, e pela liberdade religiosa. É inadmissível que nos dias que nós estamos vivendo, um governador do Estado, de forma autoritária, arbitrária e ilegal, determine o recolhimento de material, impedindo crianças e adolescentes de terem acesso a informações que são fundamentais. Nada do que constava naquele material seria para induzir qualquer criança ou adolescente ao ser qualquer coisa que fosse trans, lésbica, gay, até porque isso não existe, não se faz isso em sala de aula. Isso é uma grande bobagem. É lamentável que um governador do Estado caia nesse tipo de conversa fiada. Portanto, nós reafirmamos aqui a necessidade de que todos nós, a partir da compreensão de que a educação deve ser universal, ou seja, para todos e todas, de qualidade, respeitando os princípios constitucionais, liberdade, democracia, liberdade religiosa, diversidade, que essa educação não sofra esse tipo de ataque, porque seguramente será um dos maiores males que serão feitos às nossas crianças e adolescentes no Brasil. Muito obrigado.